Estamos nesta noite encerrando a série de mensagens que tem nos inspirado neste mês, em todos os cultos, onde nós pastores, cooperadores, diáconos têm ministrado uma palavra abençoada, trazendo à nossa memória o toque de Jesus sobre muitas pessoas, sobre muitas situações, no qual é o suficiente para mudar a história de qualquer coisa. E nesta noite não é diferente. Estamos então convidando os irmãos para ler comigo o texto que está no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. João, capítulo 9, verso 1 diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Da glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: Já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde
que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Diga amém. Texto muito longo, mas era necessário que a gente pudesse compartilhar toda esta narrativa deste milagre tão singular. Nós precisamos entender algumas coisas, irmãos, que o Novo Testamento registra pouco mais de 25 milagres que Jesus operou e fez. Porém, tantos outros não foram notificados, lembrados. Mas dentre esses 25 poucos milagres que Jesus fez, está descrito nos 4 evangelhos, é interessante que Jesus curou 3 cegos. O cego Bartimeu, na cidade de Jericó, o cego em Betsaida, que num primeiro momento, quando ele começa a enxergar, ele vê as coisas um pouco anuviadas, como que homens em formato de árvores, e depois, então, é curado plenamente. E agora, Jesus, de uma forma muito impactante, vai e cura este cego de nascença na cidade de Jerusalém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos extrair deles muitas lições preciosas para a nossa vida. E o primeiro versículo vai dizendo que Jesus viu. Há situações, irmãos, que como aquele cego de nascença, só Jesus para entender a escuridão do coração daquele homem e a escuridão da sua mente, porque aquele homem nasceu cego. Era um cego de nascença. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é que há situações talvez que estejamos vivendo, que talvez as pessoas não conseguem perceber. As nossas lutas não conseguem perceber por quão caminhos escuros às vezes estamos e nos encontramos. Mas diga para o teu irmão: Jesus vê. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece as suas lutas. Jesus conhece as nossas aflições. Da mesma forma que Jesus viu aquilo que as pessoas não queriam ver, porque passavam a largo. Porque a Bíblia vai dizendo que este homem, além de cego, ele era também mendigo. E a sociedade repulsa. A sociedade exclui. Mas mais uma vez, Jesus nos traz uma lição de inclusão, através de um olhar de compaixão que Jesus tem por todos aqueles que estão aflitos, oprimidos e perdidos. Diga amém. Quando nós vamos olhando para esse texto, irmãos, nós vamos vendo aqui alguns interrogatórios que esta narrativa trouxe para nós. A primeira narrativa de um interrogatório foi com os discípulos. Porque quando eles viram que Jesus se aproxima deste cego, os discípulos perguntam para ele: por que ele está cego? Por que ele é cego desde nascença? Será que é por conta do seu pecado? Ou por conta do pecado dos seus pais? Ele disse: nenhuma das coisas. E algumas coisas a gente pode aprender aqui.
que Jesus sepulta de vez a teologia da maldição hereditária. Há muitos púlpitos e igrejas que pregam e encontram ênfase e fundamento na teologia da maldição hereditária. Mas nós que cremos no poder da palavra e da ressurreição, no poder da cruz, daqueles que estão crucificados com Jesus, toda maldição foi lançada sobre ele, ele nos perdoou e nos deu a vida nova. Diga amém. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mais maldição hereditária. Porque meu pai errou, porque minha mãe errou, porque minha tia errou. Isso não tem fundamento bíblico. Isso é uma teologia para aprisionar e colocar medo nas pessoas, dizendo: olha, sabe por que você está sofrendo? Porque o teu pai também pecou. Paz, meus irmãos, mas há uma seita aqui, muito conhecida, que eu vou, por conta de ética, não mencionar o nome, que batiza até morto, para dizer o seguinte: ó, o seu pai pecou, ele já morreu, mas é preciso fazer o seguinte: vamos batizar o seu pai, mesmo morto, ou a sua mãe, porque aí você fica livre do pecado hereditário. Gente, que heresia, que barbaridade. Aonde tem fundamento bíblico para isso? E Jesus, nesta hora, irmãos, ele traz esta convicção, dizendo para os discípulos: ele não está cego desde nascença por conta do pecado dos seus pais, e nem por conta do pecado, até porque ele também não está isentando o pecado original que todos nós herdamos por conta da herança adâmica. Mas o que Jesus está dizendo aqui, nesses versículos, é o seguinte: é que nesta hora, então, é para que a minha glória seja revelada. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o pecado deste homem, queridos, não é para ser motivo de especulação de ninguém, de gozação, de condenação, mas o pecado deste homem era para mover o coração de todos nós de compaixão, porque este homem está sofrendo desde quando nasceu. Queridos, Jesus vai e de uma forma singular, e através da sua saliva, juntamente com um pouquinho de barro, vai e toca os seus olhos. Jesus poderia curá-lo com um toque, sem usar a sua saliva, sem usar o barro, porque aonde Jesus toca, diga para o teu irmão, tudo se transforma, tudo muda. As lutas se transformam em vitórias, as doenças se transformam em saúde, e as tristezas se transformam em alegria. Quantos creem, digam amém. Mas por que Jesus faz isso? Jesus, mais uma vez, vem com essa atitude para impactar os fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos muito conservadores do judaísmo. E eles vão questionando aí, neste interrogatório agora, este cego de nascença, dizendo: como é que um homem que é pecador pode dizer que cura? Como é que este homem pode dizer que é Deus, e se ele não respeita nem o sábado que nós guardamos? Então Jesus diz: então, espera um pouquinho que vocês vão ver a coisa acontecer. Jesus vem e através desta cura, onde ele usa a sua saliva juntamente com um pouquinho de barro, fazendo um lodo e toca, mandou o cego ir para se lavar no tanque de Siloé. Por quê? É para provocar e desenvolver a fé deste homem, dizendo: agora, ainda que você não creia, ainda que você não esteja vendo tudo isso acontecendo, vai lá no tanque, lava o rosto e você vai ver tudo diferente. Aliás, você vai começar a ver tudo. Então este homem vai, em obediência a Jesus, vai até o tanque, se lava e volta. Algumas coisas a gente precisa entender, se a gente quiser receber um milagre do toque de Jesus desta noite. Eu preciso ir em obediência.
eu preciso obedecer e fazer o que Jesus pede para fazer, e depois voltar para agradecer. Muitas das vezes nós queremos um toque de um milagre, mas nós não obedecemos a palavra. Este homem disse: eu fui, eu lavei e voltei. Ele vai, em sinal de obediência, obedece e volta para estar novamente com Jesus. Amados irmãos, o interrogatório aqui continua. Num primeiro momento, os fariseus questionam agora o cego. Outrora foram os discípulos que questionam a Jesus. E por conta desta provocação do exercício da fé deste homem, quando Jesus toca os teus olhos e unta os seus olhos com sua saliva e um pouco de barro, com o lodo que foi colocado nos seus olhos, ele começa a mostrar para nós a escalada da fé deste cego. No versículo 11, a palavra do Senhor vai mostrando, quando os fariseus interrogam ao cego e perguntam para ele: este homem, como é que ele se chama? Aonde ele está? E este cego disse: eu não sei. Então, num primeiro momento, a gente pode entender que quando nós estamos cegos, por conta do pecado, da dureza dos nossos corações, nós não conseguimos perceber, entender e ver a presença de Jesus que está em nós, que está conosco, que está aqui, que está no meio de nós. Porque os nossos olhos estão fechados para o mundo espiritual. Porque a Bíblia vai dizendo, irmãos, que aqueles que têm olhos espirituais veem as coisas espirituais. Aqueles que veem somente as coisas terrenas só têm olhos para as coisas da terra. Este homem, de fato, literalmente, fisiologicamente, ele não enxergava. Mas a aplicação desse texto para mim, para você, é que muitas das vezes nós não conseguimos ver, porque os nossos olhos estão fechados, nós estamos cegos. Não conseguimos perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Nós ficamos cuidando de alguns detalhes até onde a gente consegue observar, mas é preciso parar e dizer: o que está acontecendo? O que está acontecendo ao meu redor? Isso não é normal. Do versículo 13 ao 17, irmãos, o interrogatório continua. Foi um interrogatório a princípio com os discípulos, depois os fariseus com este cego, e do versículo 13 ao 17, esse texto vai dizendo que, na continuação desse interrogatório, agora o cego tem uma segunda fala. Quando perguntam para ele novamente: quem é este homem? E a segunda fala foi: este homem é um profeta. A primeira fala ele disse: eu não sei. Agora ele já disse: é um profeta. Os seus olhos agora começam a serem abertos, não só fisicamente, mas agora espiritualmente, porque ele sabia que somente Deus poderia curar alguém cego de nascença. Haja vista que os próprios fariseus disseram isso: somente alguém de Deus pode fazer tal milagre. Como este homem vem e fala que é o próprio Deus, o Messias, e cura num sábado? Não satisfeitos, agora os fariseus, teimosos, duros de coração, interrogaram o cego, questionaram muitas coisas. Os discípulos também interrogaram a Jesus, e agora os fariseus mandam chamar os pais desse cego. Chama os seus pais. Olha, como é que o senhor
vê essa situação? Ele diz, e nós sabemos, os vizinhos, todo mundo que conhece este homem sabe que ele andava mendigando aqui, que ele era cego de nascença. O senhor tem certeza que ele era cego de nascença e que agora, de fato, ele realmente está enxergando? E aquele casal era um casal religioso, e ele sabia que na lei judaica, aquele que confessasse a Jesus como Salvador, era expulso da sinagoga da igreja. E alguém expulso da sinagoga tinha uma condenação na sociedade. Sabe qual que era a condenação? Ninguém mais se relacionava com ele. Se ele fosse um comerciante, ninguém mais poderia comprar nada dele. Ele era colocado de lado. Esse casal, inteligentemente, sabendo da punição para aqueles que assim confessavam a Jesus, mas tinham a certeza de que seu filho era o cego de nascença e agora via, o que seus pais fizeram? Fala com ele, ele é de maior, ele pode se responsabilizar. A última palavra é dele. E os fariseus continuaram, mandaram chamar o cego de novo. E ele se aborreceu, com certeza. Ele falou, meu Deus, não é possível, eu já expliquei, eu já disse. Me parece que vocês estão querendo se tornar discípulos dele, porque vocês não estão querendo entender. Eu só quero dizer de uma vez por todas, antes eu era cego, agora eu vejo, aleluia. O que nós podemos aplicar para a nossa vida, irmãos, é que muitos de nós, às vezes, com os olhos fechados, por conta do pecado original, não temos uma visão espiritual, e sem crer em Jesus, nós continuamos, muitos com os olhos fechados para tantas coisas. Mas nesta noite o Senhor quer tocar os seus olhos espirituais, para que você também possa dizer, antes eu era cego, agora eu vejo. Diga assim, Senhor, toca os meus olhos, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver com as lentes do Senhor. Diga, Senhor, toca os meus olhos. Não permita, Senhor, que as escamas do pecado ainda deixe uma cortina fechada sobre a minha visão. Diga amém. Diga assim, Senhor, abre os meus olhos. Queridos irmãos, quando nós vamos olhando para esse texto a partir do versículo 25, onde este homem alegre, curado, vai e confronta os fariseus dizendo, uma coisa eu sei, se vocês querem entender, tudo bem, se vocês não querem entender, tá bom também, o importante é o seguinte, eu é que não enxergava nada e agora eu estou enxergando, é glória a Deus, com sapato ou sem sapato e vamos embora. E este homem então confronta os fariseus, e os fariseus incomodados novamente vão arguindo ele, vão questionando ele. E no versículo 33, a gente vai vendo aqui a palavra que demonstra aqui agora uma fé deste homem, que questiona os fariseus dizendo, se este homem de fato não fora Deus, então, quem seria? Então este homem que num primeiro momento questionado, não sabia quem era, depois reconhecia que era um profeta, ele agora diz, se não é o próprio Deus, quem seria? A ousadia deste homem vem e traz um impacto na vida daqueles religiosos. E quando nós vamos entendendo isso, Jesus então se aproxima e fala com aquele homem que agora estava curado da sua cegueira de nascença.
crês tu no Filho do Homem? E Jesus fala: já tem vistos, sou eu que falo contigo. E aquele homem então agora, cheio de fé, com o coração quebrantado e agradecido, diz: creio. E depois dele declarar a sua fé no Filho de Deus que ali estava, a Bíblia vai dizendo que ele o adorou. A adoração, amados irmãos, é uma disciplina de alguém que realmente crê com toda a intensidade do seu coração, que não tem como ficar indiferente na presença do Filho de Deus, a não ser se prostrar e adorar. Por isso, quando nós convidamos os irmãos para adorar, é esse exercício de fé que o Ministério de Música, que os oficiais de culto, que nós aqui provocamos nos irmãos. É para que você abra os seus olhos espirituais, se entreguem, se quebrantem, se prostrem e adorem a Deus em espírito e em verdade, porque é esse os adoradores que o Senhor procura. Aleluia! Jesus aqui vai nocauteando uma fé mística dos fariseus. Porque ao terminar essa narrativa, Jesus vai falando com o cego de nascença e ao mesmo tempo vai questionando e confrontando os fariseus, dizendo: aqueles que na verdade pensam ter mais discernimento das coisas espirituais, na verdade são cegos por conta da incredulidade de reconhecer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, o nosso libertador, aquele que cura, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim. Aquele no qual Jesus se revela também no Evangelho de João, no capítulo 8, dizendo: eu sou a luz do mundo. E a Bíblia vai dizendo que quando a luz chega, as trevas se dissipam. Jesus é a luz do mundo. E Ele hoje abre a nossa visão espiritual. Ele descortina a nossa visão diante de tantas coisas que a gente não conseguia ver, apenas com um toque. Quantos creem nisso? Digam amém. Diga assim: Senhor, toca em mim. Diga: Senhor, toca nos meus olhos, abra os meus olhos espirituais, para compreender tantas coisas que estão acontecendo ao meu redor, lá dentro da minha casa, confusões, incredulidade, acusação, problema, doença, tanta coisa. Senhor, abre os olhos do meu coração. E por que nós precisamos exercitar a nossa fé desta forma, irmãos? Porque a Bíblia vai dizendo em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós vemos com quem realmente nós estamos lutando e travando uma batalha espiritual, certamente o Senhor vai nos equipar com armas espirituais para se empoderar, para desfrutar das vitórias sobre todas estas coisas por meio daquele que nos amou. Aleluia! Queridos, para terminar, esta narrativa mostra um milagre que expõe a condenação da cegueira espiritual daqueles que rejeitam a Jesus. Por que não dizer blasfêmia contra o Espírito Santo?
porque este é o pecado imperdoável. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é não tributar, é não reconhecer, é não dar o devido reconhecimento e voto de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado, o Cristo, e que os milagres vêm somente por meio daquele que é e há de ser. Aleluia! Terminando, irmãos, esta narrativa deste milagre singular, nós podemos resumir que este milagre nos ensina uma história linda e nos convida a exercitarmos a nossa fé, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E este milagre nos ensina, resumidamente, com a seguinte frase: é o milagre do cego que enxerga e dos entendidos que ficam cegos. Que nesta noite, todo o nosso achismo, toda a nossa intelectualidade, toda a nossa presunção, todo o nosso conhecimento, ainda que seja das doutrinas, não venham impedir que os nossos olhos sejam abertos para reconhecer em tudo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a luz do mundo, e que abriu os olhos desse cego e tem aberto os olhos de milhões e milhões e milhões de pessoas há mais de 2000 anos, a fim de que eles possam contemplar a grandeza daquele que foi prometido e veio para nos salvar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os olhos do nosso coração nesta noite. Eu oro assim e agradeço, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o teu nome.